Bom, esse aqui é um assunto importante demais, médico para todos. A gente vai falar aqui sobre câncer de mama, sobre Outubro Rosa, e para isso a gente está recebendo aqui a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra. Olha, muito obrigado desde já pela sua participação, porque esse papo que a gente vai bater aqui é importante demais. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Ana, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, o câncer de mama, se ele não tem prevenção, então é importante que a gente faça um diagnóstico precoce? É por aí que a gente tem que pensar? Olha, o diagnóstico precoce ele realmente é fundamental para o câncer de mama, porque as mulheres que são diagnosticadas precocemente têm uma chance de cura maior que 95%, Fernando. Só que existem alguns hábitos de vida que as mulheres elas podem modificar e isso realmente é uma maneira de prevenção. Então, o que a gente sabe? Sedentarismo, obesidade, excesso de tabagismo, excesso de álcool, tudo isso pode predispor ao câncer de mama. E são fatores que a gente pode mudar. E quanto que a gente pode mudar? O câncer de mama, dessas pacientes, a gente consegue reduzir em 30% se modificar o hábito de vida. Quer dizer, tudo que você falou aí vai fazer bem também para a saúde do aparelho cardiovascular, do coração e outras coisas. Então a pessoa sempre sai ganhando quando ela toma uma postura como essa. Sem dúvida. E você sabe que grande parte das mulheres acha que o câncer de mama principalmente é hereditário, né? Não, na minha família não tem, ninguém tem. E a gente tem que esclarecer esse público que não é. O câncer hereditário ele corresponde só a 10% dos cânceres de mama. Os outros, eles são ao acaso e podem sim estar relacionados ao hábito de vida. Agora sim, essa campanha Outubro Rosa, ela vem desde a década de 90. A gente está falando aí de pelo menos 30 anos de existência, mais ou menos, dessa conscientização. Do ponto de vista bem prático, qual que é a grande mensagem que a gente precisa passar para todas as mulheres que estão escutando a gente e que vão compartilhar esse vídeo para outras pessoas? Existe uma idade que a pessoa deva procurar o profissional, o ginecologista? Esse lance do autoexame, assim, como é que faz? Qual que é a realidade atual? Olha, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente na mulher no mundo. E no Brasil, ele é o segundo câncer mais incidente, só perde para o câncer de pele e não melanoma. Então, veja a importância desse câncer de mama. A menina, a gente recomenda que a primeira consulta ao ginecologista seja na menarca, ao redor de 11, 12 anos. Isso porque a gente cria um vínculo com aquela paciente e vai orientando e pedindo os exames preventivos. Quando a gente fala de câncer de mama especificamente, o público-alvo para aquelas mulheres que não têm um histórico familiar de câncer de mama importante são as mulheres acima de 40 anos. Então, atualmente é recomendado tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia quanto pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que se faça a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Agora, Ana, uma coisa que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, país tropical, onde existe uma grande busca pela beleza, a gente tem excelentes cirurgiões plásticos, enfim, eu estou falando aqui do implante, né, de silicone para mama. Isso atrapalha no diagnóstico, atrapalha no tratamento do câncer de mama? Olha, excelente pergunta, porque hoje em dia as brasileiras realmente, assim, é difícil a gente ver uma que não está interessada ou que tem aí a prótese de mama. A prótese de mama ela não causa câncer, isso é uma informação importante que a gente tem que falar para as pessoas. O diagnóstico, ele pode ser um pouco comprometido se a gente não utiliza a técnica correta. Por exemplo, na mamografia, além das projeções, né, da mamografia habituais, são feitas algumas manobras para se deslocar a prótese e a gente conseguir visualizar. Naquelas pacientes que mesmo assim a gente não consegue ter um acesso adequado ao tecido mamário, a gente ainda associa a ultrassom de mamas e a ressonância nuclear magnética. Então, se ela for bem acompanhada e bem assistida, não tem problema nenhum em relação ao câncer de mama. Agora sim, o autoexame então, ele já não faz mais tanto sentido, porque a gente tem exames de imagem que são ultra sofisticados e como você falou, né, se eu diagnostico precocemente, a minha chance de cura, ela, vai lá para as alturas. Exato, então assim, a chave é você fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce você tem uma chance de cura altíssima. O autoexame, não é que ele não seja importante, mas a gente mudou um pouco o sentido no momento atual. Antigamente a gente tinha uma padronização, né? Então a mulher ela tinha que levantar o braço, palpar as axilas, palpar a mama, espremer a areola. Hoje a gente fala se toque.
no banho, quando você vai se trocar, conheça a sua mama. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha que procurar um ginecologista e não tenha que ser submetida ao rastreamento através da mamografia, porque o segredo é você achar aqueles nódulos, aquelas alterações que são menores do que 1 centímetro. E nódulos e alterações menores do que 1 centímetro, ela não vai palpar, eu não vou palpar. Então a gente tem que ver aonde? Na mamografia, no ultrassom, na ressonância magnética. Agora sim, o tratamento é aquilo mesmo? Então é cirurgia, é quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, é por aí que vai de acordo com a célula que é identificada no tumor? Então a gente vai depender do tipo histológico, vai depender do tamanho do tumor, vai depender dos linfonodos, né, que são aqueles gânglios que são acometidos, da idade da mulher, dos receptores. Então a partir de toda essa análise do tumor, que vai ser indicado o melhor tratamento, que pode ser através da cirurgia, eventualmente de uma radioterapia, da quimioterapia, e quanto mais precoce esse câncer ele for diagnosticado, mais conservador a gente pode ser e menos consequência para a saúde dessa mulher. Agora sim, a gente sabe que existem efeitos colaterais, né? Quando a gente fala da quimioterapia, todo mundo pensa no cabelo que cai, em toda aquela questão da imunidade, e a gente sabe que pode existir comprometimento da fertilidade. Exato. Então eu fico pensando aqui, olha só, você vai lá e diagnostica precoce uma mulher com câncer, sim, você consegue fazer o tratamento, então assim, ela curou, tem a vida inteira pela frente. E aí, de repente, o que a gente fala, vida inteira pela frente, principalmente para uma mulher, inteira, o que é a vida inteira? Ela pode ser mãe de novo? Exato. O que a gente tem de novidade? Eu estou vendo aqui, não tem como não dar um spoiler aqui, um super livro, Maternidade no Congelador. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, Fernando, isso é um assunto assim que tá muito em alta, que realmente é a preservação da fertilidade dessas mulheres que vão ser submetidas a tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, né, principalmente quando envolve a pelve, a radioterapia, e que podem ser comprometidas do ponto de vista da fertilidade. Então, como você bem disse, essas mulheres elas vão passar por tratamentos oncológicos. Felizmente, a mortalidade pelo câncer de mama e de outros cânceres ela vem diminuindo, né? Porque a gente tem hoje tecnologia para fazer o diagnóstico precoce e tratar essas mulheres, e elas vão ter uma vida depois. E essa vida depois, na grande parte das vezes, contempla a maternidade. A preservação da fertilidade, o que ela consiste? No congelamento dos óvulos desta paciente que vai ser submetida à quimioterapia. Então, quando a gente faz um tratamento de quimioterapia, a gente vai agir sobre todas as células que estão ali se multiplicando e sobre as nossas células do nosso corpo também, inclusive nas nossas células germinativas. Só que a mulher, ela não tem a capacidade de produzir óvulos. A gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. E se a gente não se preocupar em preservar a fertilidade dessa mulher, ela vai se tratar, ela vai ter uma vida nova, só que ela não vai conseguir ter filhos. Então hoje, tanto o Colégio Americano de Medicina Reprodutiva, quanto o Colégio Americano de Oncologia, recomendam que essas mulheres elas sejam orientadas a congelar seus óvulos. Quando a mulher ela recebe aquele diagnóstico de câncer, seja ele qual for, o de mama, que é o mais prevalente, ela não está pensando nisso, ela está pensando em se curar, ela está pensando em se tratar. A gente tem que pensar nisso por ela e orientar e dizer que isso não vai atrasar o tratamento dela, porque uma das preocupações, tanto da paciente quanto de alguns médicos que não têm conhecimento dessas técnicas mais modernas, nossa, vai atrasar, isso vai prejudicar. O congelamento dos óvulos, ele pode ser começado a qualquer momento do ciclo menstrual. E no máximo em 15 dias, a gente consegue ter um pool de óvulos congelados para que quando ela passe pela doença, ela consiga, se ela quiser, realizar o sonho da maternidade. E geralmente quantos óvulos são congelados? E explica pra gente também aqui um pouquinho a diferença de congelar óvulo e congelar embrião. Tá. O congelamento, ao longo dos anos, ele sofreu uma modificação e hoje a gente tem uma técnica que é uma técnica fantástica chamada de vitrificação. Essa técnica, ela permitiu que tanto embriões quanto óvulos, eles sejam congelados e descongelados sem perda da sua capacidade. Então, antigamente a gente não conseguia congelar óvulo porque realmente era ruim, a gente não tinha, descongelava e o óvulo ele não era fertilizado. Atualmente, a gente tem no descongelamento a preservação de 99% dos óvulos congelados, ou seja, é muito bom. O embrião é o óvulo fertilizado. Então, para você transferir um embrião para dentro do útero da mulher, você precisa da anuência do parceiro também.
O óvulo não, o óvulo ele é uma célula. Então ela pode utilizar com qualquer parceiro, se ela no momento tiver com algum e depois ela tiver com outro, ela pode utilizar. E uma célula, ela é facilmente descartada. A gente descarta um monte todo mês. Toda vez que a gente está ovulando, a gente descarta uma série de óvulos. Então não tem a questão ética, moral, emocional envolvida e a questão da eficiência, ela é mantida. Então o congelamento de óvulos, hoje em dia, ele é uma excelente alternativa tanto para aquelas mulheres que por algum motivo têm que adiar a maternidade, um motivo social, está investindo na carreira, está estudando, né, não encontrou o parceiro perfeito, mas também nesse público que vai ser tratado de alguma doença oncológica e pode ter a sua fertilidade prejudicada por isso. Olha só, eu acho muito lindo o que você está falando, porque a gente percebe o processo histórico de evolução. Então, em 1990, na década de 90, quando se levanta a bandeira, olha, outubro rosa, vamos prestar atenção no câncer de mama, a preocupação era uma. Ela continua sendo a mesma, só que assim, como a gente consegue ter bom resultado, por conta de uma campanha eficiente, de um sistema de saúde que consegue diagnosticar e tratar, outros problemas secundários vão surgindo. Um deles é esse aqui. Porque não adianta a pessoa também não morreu do câncer e de repente gostaria de ter filho por não se pensar sobre isso, que hoje em dia tem alternativa, não fez, enfim, e deixa para trás essa possibilidade. Exato, ela vai ter uma vida. E eu converso com essas pacientes e assim, o interessante é que elas falam que no momento que elas recebem o diagnóstico de câncer, é pesado, por mais que a gente saiba que tem um índice de cura alto, se for adequado precocemente, adequadamente, mas o que dá esperança para elas, muitas vezes é o congelamento. Elas falam, não, eu vou me tratar porque eu tenho uma vida depois e eu vou ter filhos. Então, isso é uma opinião quase que unânime das pacientes que são submetidas ao congelamento. É como um time, né? Ou seja, você passa a bola para um outro jogador e você sabe que lá na frente você vai ter condição de receber essa bola e fazer o gol. Exatamente. Ana, muito obrigado por todas essas informações. E antes da gente encerrar aqui, porque é muito importante esse tema, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente tem muitas mulheres que me seguem na rede social. Para todas essas meninas que nos seguem, sobre principalmente o câncer de mama. Meninas, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é a primeira coisa, informem-se, informação ela é o segredo de tudo. Previna-se, como que a gente pode prevenir o câncer de mama? Mudem seus hábitos de vida, isso é muito importante. E não deixem de procurar o ginecologista, não deixem de fazer a mamografia, que é um grande exame de rastreamento, porque isso sim pode mudar a vida de vocês. Ana, muito obrigado, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Pessoal, até a próxima.